Então, pessoal, vamos continuar falando sobre esse conceito, esse pressuposto, né? O mapa não é o território. Talvez seja um dos pressupostos que eu mais gosto, porque ele tem um poder muito grande, porque está atrelado diretamente à nossa capacidade de percepção, né? Então, mapas são percepções construídas pelo nosso consciente e inconsciente do que vemos e sentimos o mundo através do que sentimos, né, dos sentidos. Ou seja, o mapa não descreve o território em si. Então, como eu disse no módulo anterior, às vezes a gente olha um mapa como esse, por exemplo, um desenho do mapa mundi, mas ele não é o mundo, ele é uma representação do mundo. Então, a todo momento, a gente está fazendo desenhos sobre a nossa vivência e experiência, criando mapas. Se a gente for trazer para o mundo moderno, estamos tirando selfies da nossa percepção, da nossa experiência de vida. Então, a forma como você registra isso, né, a forma como você desenha a sua experiência de vida, é o que vai fazer você seguir isso durante toda ela. Então, você precisa aprender a, na melhor forma possível, registrar o mapa de forma correta ou reescrever esse mapa da forma correta. Como eu dei o exemplo do cachorro, mas pode ter sido qualquer exemplo, né? A perda de um ente querido, a perda de um trabalho, um projeto que fracassou, ou algo positivo que você tenha feito. A forma como você guarda isso, que você registra isso, que você desenha esse mapa, essa experiência, é o que vai acabar sendo o seu guia de referência no seu inconsciente para as ações futuras que sejam parecidas com esse desenho, com esse contexto, com essa experiência. Então, tudo tem a ver com a nossa questão da percepção. Dependendo da nossa percepção, a gente pode olhar os fatos da vida, as nossas experiências, por um ângulo mais de frente, como essa imagem, ou pode ter uma perspectiva de lado, que essa imagem também representa. Então, você tem aqui um exemplo de uma mesma imagem com duas percepções. Uma outra característica, um outro exercício interessante, né, para treinar a nossa percepção. Nessa figura, o que você vê? Você vê uma senhora ou você vê uma moça? Olha um pouquinho com detalhe e me diz. Então, você tem aqui algumas experiências que podem te trazer um contexto completamente diferente. Então, se você pegar e eu vou colocar aqui um pointer para a gente poder melhorar para a gente aqui o entendimento. Mas se você olhar essa figura, né, olhando, por exemplo, aqui sendo... Deixa eu ver se eu consigo ligar a questão do pointer. Ou vou dar um zoom melhor. Ó. Se você olhar aqui como sendo o rosto da senhora, o nariz dela, os olhos, e aqui embaixo a boca, então você tem a boca, o nariz, os olhos, o cabelo dela, uma pena no cabelo, e aqui como se fosse uma túnica dela e esse preto um cachecol. Você vai enxergar uma senhora. Mas se você olhar um pouco diferente, você pode ver uma moça olhando de lado, onde aqui é o queixo dela, mais para cima os cílios dela olhando para o lado. E aí você tem também o cabelo preto e a mesma coisa, você tem aqui o chapéu, né, ou a cobertura aqui. E aqui aonde era a boca da velha, da idosa, você tem aqui um colar, né, no pescoço da donzela. Então você tem aqui duas formas de enxergar uma mesma imagem. Um outro exemplo, né, que a gente vai ver na sequência, reflete também isso. As emoções variam de acordo com a interpretação que a gente dá para a nossa experiência de vida, como esses exemplos de uma análise de uma imagem.
Por isso que tem pessoas que, por exemplo, acontece o mesmo evento na empresa, né? Acontece uma crise ou acontece um novo projeto, e tem pessoas que ficam eufóricas, outras ficam desesperadas, umas estressadas, outras ansiosas. Cada um reage diferente ao mesmo fato. Em casa, às vezes você tem alguém na família, perde um familiar. Algumas pessoas tomam a frente e criam uma certa iniciativa, coragem, outras ficam depressivas, né? Então, no desemprego, algumas pessoas acabam no desemprego desenvolvendo o empreendedorismo, outras acabam ficando depressivas, e até mesmo na pandemia agora, né? Pessoas terem que ficar em casa, para algumas foi tranquilo, para outras foi realmente um problema muito grande. Mas o elemento, o fato, é o mesmo para todos nós. Então a gente reage de acordo da forma como a gente enxerga esses fatores. E numa relação, você tem às vezes a mesma situação e dependendo da perspectiva que você está, ela é completamente diferente do ponto de vista do outro. Né? Nesse exemplo que você tem alguém com absoluta certeza que é o número 9 e o outro com o número 6. Os dois estão errados? Os dois estão certos? Cada um deles está certo na sua perspectiva. Como diria o Sócrates, a verdade tem 3 lados, né? O meu lado, o seu lado e a verdade em si. Nesse caso, o número no chão é a verdade em si. A verdade de onde está cada um na sua posição, olhando o mesmo fato. Então, cuidado quando você registra, desenha seus mapas ou tira suas selfies da experiência de vida. A gente volta em breve no próximo bloco aí. Um abraço.